Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos um pouco mais da boa nova. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Sr. Geraldo Saviani, que é lá do nosso lar, e vem nos trazer uma mensagem para nos fortalecermos na fé, na confiança dessa caminhada nossa que é tão longa, né? Então vamos mentalizar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abençoando esta casa que ao longo do tempo tem oferecido tantas coisas boas para aqueles que adentram aquela porta, né? Recebendo aqui tanta orientação, tanta ajuda de ordem espiritual. Então vamos repetir aqui a prece que Jesus nos deixou para iniciarmos a primeira parte deste pequeno trabalho que é de todos os domingos, onde sempre tem um palestrante, em seguida a aplicação dos passos e depois vamos fazer visita àqueles irmãos que se encontram acamados. Assim, Senhor Jesus, ouve a nossa prece. Pai, bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nosso irmão Geraldo. Bom dia. Bom dia. Comecei fazendo arte, já derrubei a água. Tem problema? Nós vamos falar sobre Jesus e eu gosto sempre de começar pela indagação: Jesus era um homem ou Jesus era Deus? Essa é uma pergunta que é feita constantemente. Há inclusive pessoas que acreditam que Jesus era Deus. Outros vão afirmar que Jesus era um homem. E nós ficamos nessa dúvida. Como que nós resolveríamos esta questão? Jesus era um homem ou Jesus era Deus? A resposta dessa pergunta é extremamente relevante. Por quê? Se nós considerarmos que Jesus era um homem, nós vemos uma perspectiva de evolução para nós também. Então, se Jesus foi um homem, então eu também posso evoluir até crescer como Jesus cresceu. Mas se Jesus era Deus, então eu não tenho perspectiva. Por quê? Porque não existe a menor possibilidade de eu me transformar num Deus. Estou fadado a ser o que sou. Vamos então pensar o seguinte: quando Jesus é questionado por Pilatos se ele era rei, o que Jesus responde? Jesus afirma: você fala que eu sou rei, mas eu não sou rei desse mundo. Aqui eu só vim trazer testemunho da verdade. Ou seja, Jesus está nos falando de um outro local, de um outro mundo, de uma outra possibilidade de existência. Quando nós vamos procurar descobrir mais sobre Jesus,
nós vamos encontrar a obra de Chico Xavier, que é esta obra maravilhosa, que é O Caminho da Luz. Vocês já devem ter lido esse livro, A Caminho da Luz, que é um livro fabuloso, que nos ensina que Jesus, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa informação, Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, vou ser franco em dizer para vocês que eu não tenho a menor ideia que são 4 bilhões de anos. Eu só sei que 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso mundo não existia. Não existia. Mas Jesus já estava reunido com outros espíritos do mesmo nível dele para construírem o nosso sistema solar, para construírem o nosso Sol, a Terra e todos os outros planetas e satélites que existem no nosso sistema solar. Então, vamos deixar essa ideia assentar. Antes que o nosso mundo existisse, Jesus já estava reunido com outros espíritos do mesmo nível dele para decidirem se construiriam a Terra. Ora, mas então Jesus é Deus. Mas Jesus estava reunido com outros espíritos do mesmo nível de evolução. Mas então existem vários deuses, nós perguntaríamos. Mas o livro dos Espíritos nos ensina que Deus é um só. Só existe um Deus. Até o Kardec é extremamente racional. Se fossem vários deuses, certamente haveria divergência de opinião. Então a ideia não seria única, seriam várias ideias. E onde tem várias ideias, sempre tem alguma discórdia. O nosso universo não seria equilibrado. O Ernesto Gozano ensina num livro maravilhoso dele, e o nome me foge agora, Ideoplastia, Pensamento de Ideoplastia, ele volta, onde ele coloca, ele experimenta alguns médiuns capazes de criar sistemas planetários. Eles mentalizam e materializam os sistemas planetários em miniatura e eles conseguem manter por alguns segundos aquele sistema. Então o Ernesto Gozano fala assim: Deus é tão grande, tão poderoso, ele é tão magnífico, que todo o universo é pensamento divino e ele se equilibra porque Deus é eternamente equilibrado. Ora, se assim é, então aquele grupo de espíritos que se reuniu há 4,5 bilhões de anos atrás não eram Deus. Eles eram espíritos muito evoluídos. E Emmanuel nos ensina então nesse livro que os espíritos evoluem até graus absolutamente inimagináveis, porque não existe ponto máximo de evolução. Nós começamos aqui nesta Terra a evoluir há 3,5 bilhões de anos, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E nós chegamos ao ponto que nós estamos. Não é grande coisa, mas a gente já está aqui, né? Nós somos hoje, estava dizendo meu irmão Francisco, é isso? Irmão Carlos, que a gente depois de uma certa idade, o que vale é o estado de conservação, não é? Pois é, nós chegamos nesse ponto que nós estamos aqui hoje e nós vamos evoluir muito mais, não temos ideia de quanto, mas vai ser muito, porque Jesus evoluiu também. Então ele também evoluiu. Vejam que interessante. Jesus foi capaz, então, de se reunir com outros espíritos fabulosamente evoluídos como ele e decidiram pela criação do nosso sistema solar. Mas tem mais uma pergunta interessante. Por que eles fizeram isso? Porque havia uma constelação, e lá a estrela maior se chama Capela, onde tinha uma população
que estava no mesmo nível de evolução que nós estamos hoje. E era necessário albergar não os espíritos que tinham evoluído, mas os atrasados. E aí isso é meio assustador para nós. Por quê? Porque o Emmanuel ensina através do Chico que aquele mundo estava no mesmo estágio de evolução do que a Terra está hoje. E o que fez o Cristo com esses outros espíritos? Eles se reuniram para criar um mundo, para albergar os espíritos que estavam atrasando a evolução de cada terra. É preocupante isso para nós. Por quê? Porque hoje nós temos que fazer a seguinte pergunta: será que nós somos os espíritos que estão fazendo o nosso mundo crescer, ou nós somos os espíritos que estão atrapalhando a evolução do nosso mundo? Porque os que estão atrapalhando serão levados para um outro mundo igual era a Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, e lá aguardar o tempo, o passar do tempo. Dizem as Escrituras que os espíritos maus são degradados. Até tem uma prece católica que fala nos degredados filhos de Eva. Quem foi católico deve lembrar isso. Eu fui católico há 18 anos, lembro bem disso. Mas, então, por que ele diz isso? Porque essas ideias já estavam presentes nas pessoas, sempre esteve presente. Por isso que Jesus é anunciado, a vinda de Jesus para a Terra é anunciado na Bíblia por 42 vezes. É matematicamente impossível ser coincidência isso, dizem os matemáticos que estudam a Bíblia. Por quê? Porque o povo sabia que Jesus voltaria, assim como o povo sabia que nós, ou pelo menos tomara que nós não, mas os espíritos de capela que atrasavam o mundo vieram para cá. Então Jesus faz com que esse mundo seja criado para isso, e por isso Jesus organizou uma multidão de espíritos, todos espíritos de certa hierarquia, e construíram a terra para albergar aqueles que perturbavam a evolução de cada terra. Então continua valendo a pergunta: Jesus é Deus porque ele fez isso? Muito bem. Quando a vida eclodiu na terra, e o livro de Emmanuel diz que assim que a terra foi formada, já começa a semear a possibilidade da existência na terra. É uma coisa bem interessante essa colocação, porque nós não conseguimos entender direitinho o que é isso, o que significa realmente colocar as sementes de vida na terra. Nós não entendemos direito, mas a vida começa e ela floresce. Eu até trouxe aquela figurinha que simboliza a evolução de todas as espécies, inclusive a evolução humana, que também é um dos ramos da evolução da Terra. Mas para acontecer isso, vejam só, levaram outros bilhões de anos. Apenas a vida surgiu na Terra apenas 800 bilhões de anos. E nós aqui estamos racionando, pensando mais ou menos, dizem aí os cientistas que de 3 milhões só de anos já existe a criatura que hoje é homem. Mas racional, quantos anos faz? 20 mil anos, 30 mil anos, 100 mil anos? Nem isso. A história escrita, 10 mil anos só. Então, só um pedacinho assim do processo evolutivo é que a humanidade está aqui. Mas agora, vocês vão pensar, mas por que Jesus então vem para a Terra, Ora, diz o Emmanuel de novo no livro A Caminho da Luz. Pela segunda vez, aquele grupo de espíritos resolve novamente, se reúne para resolver outra questão importante. Jesus poderia encarnar na Terra? Esse questionamento é fundamental. Por quê? Porque quando Jesus pegou aquela multidão de espíritos lá de capela, que estava atrapalhando o processo evolutivo daquele mundo,
ele falou assim para aquele povo: ó, vocês vão para lá, e um dia eu vou também, e eu vou mostrar para vocês que é possível viver lá e vivendo lá e evoluir. E eles, claro, protestaram. Basta vocês pensarem. A gente mora aqui em Cambé, uma cidade excelente, né? Aqui você tem tudo que você precisa, tem hospital, tem banco, tem supermercado, ótima condição de vida. Eu estacionei meu carro, nem fiquei escutando um sabiá cantando, olha que coisa maravilhosa, né? Um lugar delicioso para você morar. Se faltar alguma coisa, Londrina está encostado, a gente nem sabe mais se tem de separação das duas cidades, né? Se você for aqui pela Arthur Thomas, você não sabe onde é Cambé, onde é Londrina, tudo junto. Então isso aqui hoje é ótimo a gente morar. Mas imagine que de repente nós tivéssemos que sair daqui, dessa região, que alguém falasse para você: você vai ter que morar numa caverna lá no meio da Amazônia. Aí você ficou olhando, o sujeito que falou isso, o que? Você ficou maluco? Como é que eu vou morar num lugar desse? Lá não tem supermercado? Não tem supermercado? E shopping? Não dá nem para imaginar, não tem shopping. Você vai viver sem shopping agora? Lá não tem carro, lá não tem médico, não tem nada. Como é que eu vou morar nesse buraco? Mas foi isso que aconteceu, pessoal de Capela. Eles vieram morar na terra. E acredite, ser devorado pelas feras. Porque nem na caverna eles não estavam ainda demorou para eles encontrarem a caverna para eles morarem. E Jesus fala para eles: não, vão para lá, eu irei também, um dia eu irei também. E chega o momento, né, a partir daquele ponto que nós vimos aqui, que houve a evolução da criatura humana, e chegou o momento que ela já estava morando em cidades e tudo mais, discutindo os seus ideais. Então eles resolvem. Agora Jesus fala assim: não, agora eu irei. Agora eu vou encarnar na terra. Então pensem vocês: será que isso foi bom para Jesus? Sabe, o que vocês acham que Jesus, como é que foi para Jesus essa experiência, né, de encarnar aqui entre nós? Vocês já devem ter lido o livro Nosso Lar, não é? Lá tem um capítulo, me faz o número do capítulo, mas deve ser por volta do capítulo 40, 45 do ano do Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz resolve encarnar. Vocês estão lembrados que o André Luiz, a mãe dele é um espírito de altíssima hierarquia, e ela que recebe o André Luiz lá no Nosso Lar, né? Ele consegue vê-lo umas 3 vezes no livro, acho que são 4, 5 vezes. É muito raro ele conversar com a mãe dele, porque ela está num mundo superior ao que ele está. Mas de repente ela fala assim para ele: eu vou encarnar. Ele fala: mas o que é isso? Você está com um problema mental? Por que você vai sair de onde você está para ir para a terra? Você está louca, né? Ele fica indignado. E ela fala para ele: André, o seu pai está nas trevas. Ele hoje é um homem cético, não acredita em nada, perseguido, é um homem sofrido. Se eu não encarnar, ele não tem como encarnar. E o André Luiz fica desesperado, fala: mãe, mas você vai sofrer à toa. Fala: não, filho, eu vou encarnar por amor, porque eu quero resgatar o meu pai, eu quero resgatar aquelas mulheres com as quais ele se perdeu e que estão lá nas trevas com ele, e tão perturbadas elas são, que se eu não encarnar e não recebê-las como minhas filhas, seu pai nunca vai melhorar. E o André Luiz não acredita naquela situação. Como é que alguém pode sair de um lugar tão maravilhoso para vir para a terra, trazer um homem que está nas trevas profundas, que já fez a infelicidade dela em outras vidas, e ainda está com as mulheres com as quais ela era traída, e que hoje são os espíritos que perturbam o seu equilíbrio, e levar tudo aquilo para dentro de casa, como marido, como filhas? O André não entende, e é difícil de entender. Mas ela fala para ele: André, se nós não amarmos as pessoas, nós nunca vamos evoluir, nós nunca vamos crescer. Então nós temos um exemplo bem pequeno do André Luiz, mas é um exemplo muito forte. Dá até para a gente pensar, e a gente pode trazer o exemplo para a nossa casa e pensar:
Por que nós encarnamos? Muitas vezes nós estamos passando, ou nós já passamos, ou às vezes nós passaremos ainda por sofrimentos atrozes com uma pessoa que nasceu dentro da nossa casa. Às vezes saiu do nosso útero. Aquela pessoa é a pessoa que mais nos provoca dor, porque é a pessoa que a gente mais ama. Por quê? Então imagine Jesus que havia fortalecido e criado o nosso mundo, de repente vai encarnar entre nós. Aqueles que ele resgatou, aqueles espíritos perturbados que os outros espíritos superiores não acreditavam numa transformação. Mas ele encarna e vai sofrer todas as dores que é possível sofrer na terra. E Jesus já começa a sua vida de uma maneira muito doída, muito sofrida. A Maria não podia ainda conceber. Apesar de já estar prometida a José, eles não viviam juntos. A lei judaica proibia o relacionamento entre o casal cuja casa não estivesse pronta. Então ela era vista com maus olhos pela sociedade. Se o José fala assim, esse filho não é meu, ela seria apedrejada. E o José seria mal visto e nunca mais teria vida social de novo entre o seu povo. Ora, para quem que apareceu um anjo para o José e falar, cara, vai lá, assume teu filho. Já começou muito mal. Quando Maria vai nascer, vai dar a luz, ela tem que ir para uma outra cidade, vai percorrer dezenas de quilômetros a pé, ou montada no burro. Ela já está para dar a luz. Imagina a mulher caminhar, ela andou 40, 50 quilômetros a pé. E quando chega lá em Belém, não tem um lugar para se hospedar. Você sabe por que a gente fala presépio? Você montou o presépio? Você montou o presépio, Ana? Sabe por que a gente fala presépio? Porque naquela época, presépio era uma caverna onde ficavam os animais. Então Jesus nasceu dentro de uma caverna, por isso que nasceu no presépio, né? Então o presépio era uma palavra específica para uma caverna onde se albergavam os animais no inverno. Então eles acharam um lugar para Jesus nascer dentro de uma caverna, junto com os animais, os cavalos, as vacas, as galinhas. Imagina que cheiro agradável que devia estar ali dentro, né? E Jesus nasce naquele lugar. Então esse é o cara que construiu o nosso mundo. Não menos que isso, mas ele construiu o nosso mundo. E foi assim que nós o recebemos. O João Evangelista fala que ele era a luz fez o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Até a gente também deve perguntar, se Jesus viesse para a Terra hoje, como que nós o receberíamos? Será que nós o louvaríamos? Se a gente responder sim de cara, pense no Chico Xavier. Chico Xavier nasceu, foi morar com a madrinha aos 5 anos. O que ela fazia? Batia nele 2, 3 vezes por dia e ficava garfo na barriga dele, ele não podia tirar. O garfo tinha que ficar pendurado. Ele ficou com ela quase 2 anos sofrendo desse jeito, quase diariamente. Depois, quando a madrasta pega ele de volta, que é uma mulher muito boa, ele vai ter que trabalhar desde os 7 anos para ajudar a família. Ele consegue estudar 2 anos só. Vai trabalhar desde criança 12 horas por dia no mínimo. Alguém me reconheceu? O Chico, ele é responsável pela maior transformação moral do nosso século. Ninguém nesse mundo mudou o nosso mundo tanto quanto Chico Xavier, a não ser o próprio Cristo. Se vocês não acreditaram, vão passear na Europa e deem uma procuradinha no centro espírita. Vocês encontram em todo lugar centro espírita Chico Xavier.
Vocês encontram nos Estados Unidos. Ele mudou o pensamento a nível mundial. Há pessoas no mundo inteiro que leem as obras de Chico Xavier e mudam por conta dele. Será que nós o recebemos dando esse valor que ele tem? Por que nós daríamos para Jesus? Vamos refletir sobre isso. Pois bem, Jesus vai dizer mais tarde que de todos os homens que nasceram de mulher, o maior de todos é João Batista. Ele é o maior de todos, porque ele é a reencarnação de Elias, o maior profeta bíblico. Por que Jesus fala dos nascidos de mulher? Ele também nasceu de mulher, mas Jesus está usando uma linguagem simbólica, porque quem nasceu na terra e evoluiu na terra foi o João Batista, ele não. Ele veio para a terra já espírito iluminado. Ele vem só para trazer uma mensagem de amor. E esta é a maior prova da divindade do Cristo, porque muitos homens fizeram coisas que Jesus fez. Eu trouxe ali para aquela imagem Jesus curando uma pessoa que nasceu aleijada, e ele teve que ser baixado pelo teto da casa do Pedro. As casas dos israelitas naquela época, elas geralmente não tinham telhado assim, era plano, era uma laje, onde eles à noite era costume eles subirem e dormirem em cima da laje, porque lá é muito quente, então eles dormiam no sereno para poder refrescar um pouco o corpo. Isso era comum entre eles. Por isso tinha lá um alçapão na casa do Pedro, né? Certamente não era daquele jeito, mas é uma representação. Eles abaixam aquele homem que viveu no carro a vida toda até Jesus, pelo telhado, porque tinha tanta gente lá que era impossível entrar com ele, então eles passaram pelo telhado. Porque vocês sabem, as pessoas são muito caridosas, né? Como ele não podia andar, o pessoal também não sai da frente para ele andar. Tiveram que baixar aquele telhado. Eles abaixam, Jesus cura esse homem, né? Mais tarde ele vai curar alguém lá na piscina, né? de Betesda, né? Que é a piscina das ovelhas, que também é de nascimento. Esse homem, é tão fantástico essa cura, que imaginem vocês, né? Eu, por exemplo, uma vez quebrei a perna, fiquei uns 60 dias com gesso. Para recuperar o movimento, eu fiz acho que uns 6 meses de fisioterapia, porque a musculatura se perdeu, né? O movimento do pé ficou duro, foi um problema. Agora esse homem nasceu assim, mas Jesus fala assim: pega seu gato e vai embora. Então Jesus fez, vejam só, ele recondicionou toda a musculatura do corpo dele, porque os músculos deles eram frágeis, ele nunca tinha caminhado. Jesus fez com que os ossos deles adquirissem consistência, porque o osso dele não ia suportar o peso do corpo. Jesus faz com que ele aprenda a andar no segundo. E vocês que têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, eles viram as crianças, quanto tempo eles aprendem a andar? No mínimo 1 ano. A minha netinha está com 1 ano e meio, ela anda ainda, mas ela cai toda hora. Então, por isso, a gente naturalmente levaria 1 ano para aprender a andar. A capacidade, o potencial do Cristo era fantástico, né? Mas não é isso que realmente vai mostrar que Jesus trouxe algo divino. O que traz, o que mostra a grandiosidade de Deus, de Jesus, é a mensagem. Porque vocês já ouviram falar no Zé Arigó, por exemplo? Alguém já ouviu falar em curas espirituais? Acho que eu esqueci da figura do José Arigó. Mas vocês já viram o José Arigó, não viram? O Zé Arigó era uma coisa fantástica. Eu conheci várias pessoas que ele curou. Ele, por exemplo, uma pessoa que eu conhecia a vida toda tinha uma catarata enorme, não enxergava. Ele chegou perto do Zé Arigó, o Zé Arigó pegou o canivete, aquele de picador de fumo mesmo, que foi uma maravilha, pegou, arrancou, abriu o olho dele, arrancou a catarata ali, e ele enxergou muito bem até morrer, e morreu bem idoso. Eu lembro dessa pessoa. E tem um monte de outras pessoas aí que foram curadas, inclusive com celebridades da televisão, cantores, que ele curou. Então curar não é uma coisa que só Jesus fazia.
Claro que a potencialidade do Cristo era superior à dos homens, mas muitos homens curavam. Eu me recordo do doutor, esqueci o nome do médico, Antônio, doutor Queiroz. Ele era médico mesmo, recebia o doutor Fritz, né? E dentro de uma amiga que eu conheci na minha juventude, o sonho dela era engravidar, mas ela estava com tumores no útero muito grandes. Foi no médico, o médico falou assim: vou ter que te operar e você vai ficar sem útero. Isso foi um desespero para ela. Toda a família, todas as irmãs tinham vários filhos, a mãe tinha tido 8 filhos, e para ela não ter filho era uma coisa assim violentíssima, né? E ela não podia conceber aquilo. Aí eu dei para ela o endereço do Dr. Edson Queiroz. Ela atendia por correspondência e ela mandou uma carta para ele. Ela recebeu a resposta falando assim para ela: no dia tal, às 19 horas, você deita num quarto totalmente limpo, só com lençol, mais nada, use apenas uma camisola bem solta, branca de preferência, e deixa uma jarra de água do lado. Você deita e durma. Nós vamos fazer a cirurgia espiritual durante a noite. E ela falou para mim: Geraldo, a minha casa, eu conheço bem a casa dela, tem a divisa na rua, a parede é na calçada, na casa antiga. Naquele dia a molecada resolveu jogar bola naquele horário e a parede do quarto era o gol. Então vocês imaginem quanto pontapé que chutaram naquela parede. Mas ela falou para mim: Geraldo, eu deitei, pus a minha cabeça no travesseiro, eu desmaiei. Não ouvi mais nada. Só acordei às 7 horas do dia seguinte, fui no banheiro e, meu Deus, a patente ficou repleta de sangue e eu comecei a ficar mal, fiquei muito fraca, me lavei, voltei para minha cama e tomei a água que estava ali na jarra. Deitei e dormi de novo. Acordei às 19 horas. Totalmente diferente. Estava com fome, mas a prescrição dizia que não era para comer ainda. Daí tomei o resto da água e dormi outra vez. Acordei no outro dia às 7 horas da manhã. Muito bem. Passou, eu achei que estava me sentindo bem, tinha acontecido aquele evento, né? Mas passou, no outro dia não tinha nada, estava tudo normal, e veio o dia da cirurgia que foi marcado. Fui no dia anterior falar com o médico me examinou de novo e falou para mim: mas você não tem mais tumores, onde que você fez cirurgia? Eu falei: mas eu não fiz cirurgia nenhuma. Não fez, e é a mais perfeita cirurgia que eu já vi. O seu útero está totalmente recuperado. E ela teve 4 filhos que eu sei depois disso. Então fazer curas fantásticas não era só Jesus que fazia, muita gente fez. Mas ninguém, por exemplo, eu que faço palestra, eu esqueço o nome desse médico. Imaginem quem nunca ouviu falar dele. Mas Jesus não, Jesus ficou. Por que Jesus ficou tão forte no nosso coração? Certamente não foi por causa das curas, certamente não foi porque ele é uma mulher totalmente desprezada, mas Jesus ignorava esses costumes tão tristes, né, que o povo trazia, infelizmente muita gente ainda traz, e ele dava total valor à potencialidade feminina, e ele se apresenta por isso para Madalena, ele ignora, né, aqueles preconceitos, né, e se apresenta para Madalena. Então ele volta, vai viver 45 dias entre as pessoas, ele vai se alimentar com as pessoas. Jesus vai ter uma vida fazendo outros milagres, outras curas, vai comer, vai pescar com os discípulos e com outras pessoas, mas não é isso que faz Jesus permanecer. O que faz Jesus permanecer é a sua mensagem, a mensagem de amor. Porque ele nos diz: quando alguém pedir a sua manta, você entrega também a capa. Quando alguém te pedir para dar 1000 passos, dê mais 1000. Quando alguém bater na sua face, ofereça outra face.
guarda a tua espada, porque quem vive da espada morre pela espada. Esta é a missão do Cristo que realmente diviniza a sua trajetória, a sua existência, e que faz de nós, hoje, estarmos aqui falando de Jesus 2000 anos depois de ter estado na Terra. Eu trouxe esse gráfico para vocês verem, onde 33% da população mundial se declara cristã. Mas ainda existem outros credos, como por exemplo os muçulmanos, que acreditam basicamente em Maomé, mas Jesus é um dos grandes profetas, porque eles trazem a evolução histórica bíblica em toda a sua trajetória. Por isso, mais da metade da população mundial acredita nesse Cristo, que é o grande transmissor da mensagem única, que pode nos trazer a paz e a consolação. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite, Ana. Aí está a mensagem nesta manhã, que eu adorei, mas ao mesmo tempo me senti tão pequenininho diante de espíritos de tanta grandeza, né? A gente vai encolhendo, mas nós temos uma caminhada aí pela frente, né? Graças à bondade infinita do Pai que nos oferece a oportunidade. E tivemos uma oportunidade hoje de aprender um pouquinho mais com o nosso irmão. A nossa gratidão, e vamos agora à aplicação dos passes.